dia, lindezas, bom dia. Começando o nosso café com propósito. Hoje nós vamos falar das 3 barreiras que impedem você de ouvir a voz de Deus. Você tem aí essa dificuldade? Quem aí tá buscando? 3 barreiras que te impedem de ouvir a voz de Deus. Quem aí tem buscado isso para sua vida? Sabe, ouvir a voz de Deus. Como é que é isso pra você? Deixa eu ver se eu consigo aqui, Vou fixar. Gente, eu tô tendo problema pra começar as lives, tá? Então, além de, às vezes, tentar começar a live aqui, o Instagram demorar, falar que não dá conta, falando que tá com algum problema, as pessoas não têm recebido. Você me fala aí depois se você tá recebendo essa live? Todas as lives do Café com Propósito, elas ficam salvas aqui no Instagram, no feed, e depois também elas sobem lá pro YouTube. Então, se você prefere ver no YouTube, depois ela fica salva lá. Se você entrar aqui depois, se você gosta de ver na telinha, na televisão, então me assiste lá depois. Vamos começar? Eu queria saber de você se isso é algo que você tem desejado na sua vida, algo que você tem buscado. Eu acredito que se você é uma mulher que tem buscado do Senhor direcionamento, que quer construir um relacionamento com Ele de mais profundidade, que está vivendo um momento de muitos desafios, de dúvidas, de transição, quer fazer uma mudança, quer mudar a sua realidade, não se sente satisfeita ou está vivendo grandes desafios no seu relacionamento, com o dinheiro, no seu negócio, com seus filhos, ouvir a voz de Deus é como se fosse assim, um acolhimento, ou um acalento, ou mesmo um direcionador de passos, não é verdade? Então me fala aí se isso é algo que você gostaria de viver. Então eu quero discorrer com você aqui hoje um conteúdo que fala exatamente sobre essas 3 barreiras. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo? E aí, Yara, seja bem-vinda. Então a gente vai começar a nossa live falando sobre essas 3 barreiras. Por quê, gente? O que eu mais... talvez essa seja a pergunta que eu mais recebo. Karina, como é que eu sei se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Karina, eu oro, mas eu não tenho resposta. Eu, de verdade, também sempre foi uma grande dúvida para mim. E hoje, no estudo dirigido, né, na abertura da 2ª semana do estudo dirigido no secreto, nós falamos sobre isso, que foi uma das perguntas das alunas, inclusive. Então, se essa é uma dúvida sua, Karina, eu quero ouvir a voz de Deus, como é que é isso? Isso existe? Isso é verdade? É possível? Eu sei que é possível, mas eu não ouço? Que bom, querida. Fica aqui, que esse vídeo é pra você, essa live é pra você. E aí, durante a nossa live de abertura do estudo dirigido no secreto dessa semana, que a gente faz de oração, colocando a intenção pra semana, uma das alunas me perguntou: Karina, como é que eu vou discernir se a voz que eu estou ouvindo é de Deus ou não? Então, existem caminhos para você entender o que está te impedindo, e eu quero trazer isso para você hoje, tá? E eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele não vai gritar com você para você ouvi-lo. Deus fala o tempo todo. Inclusive, eu sempre falo, né? O silêncio de Deus também é resposta. Porque, na verdade, ele nos fala o tempo todo. Só que muitas vezes a fala dele é uma fala confrontativa ou que impacta, contra aquilo que você deseja, que não vai atender a sua expectativa. E aí você fica, Deus está te dizendo às vezes não para algo e você fica cavando um sim. Então eu preciso, antes de te contar quais são essas 3 barreiras que te impedem, eu preciso te falar que Deus não deixou de falar com você em nenhum momento. E ele usa de diversas formas, porque o nosso Deus é um Deus criativo, multifacetado. Ele usa de várias formas e caminhos para se comunicar. Mas existem alguns que são caminhos já estabelecidos. Então, no estudo dirigido, que é da comunidade, a gente tem trabalhado isso lá. E na comunidade MVP. Que é fácil, sabe, te ensinar e desenvolver em você essa escuta espiritual. Então, antes de falar das 3 barreiras, eu preciso que você entenda que Deus fala o tempo todo. Mas ele não vai gritar.
embora ele possa muitas vezes usar situações bem marcantes, impactantes na sua vida, para que você o perceba, para que você perceba as coisas que ele já está te falando. Por quê? Por exemplo, existem pistas muitas vezes no nosso dia a dia, porque a gente está muito ocupado e distraído, a gente não percebe, que são formas de Deus falar conosco, mas que você não está ouvindo. Aí acontece uma situação muito, muito mais desafiadora na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, para que você entenda sobre o caminho que ele quer que você trilhe. Você vê se faz sentido. Então, esse Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, não é que Deus mudou, mas a forma que ele se relaciona conosco depois da vinda de Jesus Cristo mudou. Então, antes, se ele tinha uma forma lá no Velho Testamento de falar conosco, ele também tem essa forma agora, mas ele se usa de outras ferramentas. E ele vai nos apontando sinais, pistas, trazendo pessoas. Se você estiver atenta, disponível, você vai perceber e vai ouvi-lo. Mas se você é uma mulher que está distraída, ocupada demais, correndo demais, talvez você não o perceba. Então, ele não vai gritar. Mas ele pode sim usar de situações impactantes, confrontativas, doloridas. E não é porque ele está impondo você essa situação, mas é uma colheita de algo que você fez lá atrás, semeou lá atrás. Mas ele se aproveita dessa situação para que você o ouça, para que você o veja, para que você o busque. Faz sentido, gente? Então, na comunidade e agora no estudo dirigido no secreto, é essa jornada de construção de uma intimidade com Deus, de forma que você ouça os sussurros dele, de forma que você entenda e aprenda a discernir se é a voz dele ou não. Porque existem muitas vozes nesse mundo. A sua interna, que normalmente é uma voz sabotadora, as do mundo, das pessoas que têm uma expectativa a seu respeito, que muitas vezes não é aquilo que Deus tem a seu respeito. E nós temos outros ruídos que são diabólicos. São barulhos que o diabo se utiliza para que você se distraia e para que você ocupe o seu coração e a sua mente com aquilo que não vai mover você para o mais, mas vai te manter no menos, na escassez, na dor, no vitimismo. Então, é preciso que a gente entenda o que muitas vezes nos bloqueia de ouvir essa voz e que a gente aprenda, e a partir dessa identificação que a gente consegue ter consciência para remover o que está nos impedindo. Faz sentido para vocês? Vocês querem aprender quais são essas três barreiras? Alunas aqui, mentoradas, alunas, etc. Eu vou subir depois dessa live como bônus lá também na comunidade e no estudo, porque tem a ver com o que nós estamos aprendendo. Amém. Que bom, Yara. Então vamos lá. Eu quero que vocês imaginem, quem aqui já foi, quem que gosta de ir pra roça ou vai pra roça? Nossa, uma sede. Quem é que gosta de ir pra roça? Ou às vezes vai pra algum lugar assim que gosta de ficar isolado, né? Sabe quando você vai pra algum lugar que não tem sinal e você precisa ficar buscando um sinal? Você já passou por isso? Hoje em dia é menos complicado, né? Porque hoje em dia tudo tem antena. Mas o que acontece? Assim como o celular ele precisa estar bem posicionado para captar o sinal, você também precisa estar bem posicionada para captar a voz de Deus. Com o tempo, com o desenvolvimento de um relacionamento mais íntimo e profundo, você precisa menos desse esforço que a gente faz para ouvi-lo. Por quê? Porque a partir dessa construção de um relacionamento íntimo com Deus, que você nutre todos os dias, se você se dispõe todos os dias, você ouve ao Senhor o tempo todo. Parece uma louca. Mas é verdade. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Então, assim como um celular, você precisa de um posicionamento para captar o sinal e ele funcionar. Assim também a gente precisa estar bem posicionada para captar e ouvir a voz de Deus. E muitas vezes tem algumas barreiras que impedem, assim como tem barreiras físicas que impedem você ter um sinal de telefone. Às vezes tem barreiras físicas que impedem o acesso ao Wi-Fi dentro da sua casa. Não tem?
E também existem algumas barreiras emocionais, espirituais, comportamentais que impedem você de ouvir a Deus. E eu quero hoje falar de 3 barreiras, que são 3 principais, que eu observo, que eu vejo, que eu aprendi na minha própria vida, que eu vejo na vida das minhas alunas. Vamos lá? Pega o seu caderno, a sua caneta, para você anotar, que a gente vai fazer esse diagnóstico hoje, tá? Então, primeira barreira. Ei, Fê, seja bem-vinda, Amanda, Cá, quem mais? Elisângela, que eu não dei boas-vindas ainda. Aproveita nesse momento, eu vou fazer o seguinte, gente, eu preciso pegar uma água aqui pra mim. Então, aproveita esse momento que eu vou te trazer aqui as 3 barreiras. Você vai pegar o aviãozinho, vai compartilhar isso aí com o máximo de pessoas possíveis e trazer elas pra cá. Amiga, sabe aquele negócio que nós conversamos sobre eu não tô entendendo, Deus tá quieto? Chama ela que nós vamos falar algumas coisas que talvez faz sentido. E toda vez que eu falar alguma coisa que tá fazendo sentido pra você, você comenta com um foguinho aqui ou mete o dedo no coração. Vou lá pegar uma água, gente, que minha garganta tá seca. Já volto. Peraí. Voltei, amados. Voltei com a garrafa de café, voltei com a água. Yara, vai ficar salvo, Yara, mas fica aqui, não vai embora não. Vamos lá, gente, chama mais alunas, chama mais mulheres. Alunas, né? Mas é aluna, gente. Hoje o Café com Propósito vai ser uma aula. Uma aula que pode fazer sentido pro seu momento. Essa noite deu uma crise de tosse, gente. Nossa, saindo da alergia nasal e agora na garganta. Quem tem rinite sabe como é que é. Oi, Simone. Overdose de mim essa semana, né? Amanhã temos encontro mensal da comunidade. Não cansa de mim não, gente. Vamos lá. Caderno na mão, convida 10 amigas para estar aqui com a gente. Eu queria chegar a 10 pessoas aqui, ó. Gente, se eu chegar aqui, se a gente chegar a 15 mulheres, presta atenção. Se a gente chegar a 15 mulheres aqui nessa live, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um PDF. Vou fazer um PDF desse nosso encontro aqui. Com exercícios para vocês poderem colocar esse material em prática. Quem gostaria? Vou mandar o resumo dessa live para vocês. Mas a gente tem que chegar a 15 mulheres. Se não bater a 15, eu não vou fazer, não. Tá? Então vamos lá. Se a gente compartilha aí com todo mundo e chama 15 mulheres, eu libero para vocês o PDF depois. Uai, tá travando, gente? Fala pra mim se tá travando aí pra vocês. Pra mim que tá normal. Ó, Yara também falou que a internet já tá ruim. Me fala se tá travando, gente. Se tiver travando, eu tiro aqui do Wi-Fi. Fala pra mim. Comenta aí, gente, se tá travando, pra eu saber. Ó, a Amanda falou que tá normal pra ela. Tá, então vou seguir, tá? Simone, pelo visto... Aí, ó, tá normal, então vambora. Então bora lá, gente. Chama todo mundo pra vir. 15 pessoas aqui, eu vou liberar o PDF com o exercício extra dessa live de hoje. Desse Café com Propósito. Vamos lá. 3 barreiras que impedem a gente de ouvir a voz de Deus. Primeira barreira, anota aí. Orgulho. Gente, orgulho. O orgulho, gente, é aquela característica nossa de comportamento emocional que fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu dou conta sozinha.
sabe? É aquele sentimento que faz você, que vem de um pensamento de que você não precisa de ninguém, que você sabe sempre a melhor resposta. Quem aí faz uma investigação profunda sobre você. Você é uma pessoa orgulhosa? E o orgulho pode vir disfarçado, tá, gente? Eu vou te contar como o meu orgulho era disfarçado. Meu orgulho era disfarçado de uma resistência crítica. Porque eu tenho um dos meus maiores medos é do fracasso e do erro. Talvez seja o seu. E aí isso vinculava com esse comportamento orgulhoso de quando uma pessoa vinha falar comigo alguma coisa ou apontar um erro, eu colocava ali e falava assim, eu sempre me justificava. Isso também é orgulho. Você não conseguir ouvir e receber crítica também é um sentimento, é uma emoção, é uma característica de pessoa orgulhosa. E o que o orgulho faz? Por que ele é uma barreira? Porque o orgulho, ele impede, é como se ele fechasse a nossa mente para ouvir o direcionamento de Deus. Então, o orgulho, ele fecha a nossa mente para ouvir uma nova forma de pensar, de agir. Vê se isso faz sentido para vocês. Ui! Gente, quase que cai aqui meu negócio. Então, peraí, gente, deixa eu arrumar aqui. Ai, meu Deus. Peraí, pronto. Agora deu. Então eu quero que você pense, sabe? Enquanto você pense aí, avalia com profundidade aí. Você é uma pessoa que tem sido uma pessoa orgulhosa? Você tem dificuldade de ouvir a correção das pessoas? Presta atenção. Tem um texto que você vai anotar aí, Tiago 4:6, que fala o seguinte. Olha só. Presta atenção. Tiago 4:6, a parte B. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que tá falando aqui? Olha, gente, ó, tô usando a Bíblia aqui, mas depois essa Bíblia aqui vai para quem tiver no estudo dirigido no secreto, mais engajado dessa semana, tá? Oi, Tati, seja bem-vinda. Então presta atenção. O orgulho, ele é aquele sentimento, aquela sensação de que você não pode estar errado. Então você resiste ao direcionamento de alguém, à correção de alguém. Então, para que você ouça a voz de Deus, você precisa ter um coração humilde. Você precisa entender que você não sabe de tudo. Você precisa entender que você não é essa Coca-Cola toda. E você não veio no mundo para viver uma vida sozinha. Você não precisa dar conta sozinha de tudo. Pedir ajuda não é fraqueza. Chorar não é fraqueza. Demonstrar vulnerabilidades não é fraqueza. Só que muitas vezes você foi uma pessoa que foi criada com esse estereótipo de mulher guerreira, de que tem que dar conta de tudo, de que você não pode se mostrar vulnerável, de que errar era uma coisa muito feia. E aí você busca ser uma mulher perfeita o tempo todo, você busca se posicionar de uma forma muito dura para que ninguém te veja como você é. Ninguém enxergue as suas fragilidades. Um coração e uma pessoa de comportamento assim dificilmente vai estar com um espírito e um coração humilde para ouvir a Deus. E o orgulho, gente, é disfarçado. Uma pessoa orgulhosa, ela não é só orgulhosa porque ela é sabichona, não. Às vezes o orgulho está disfarçado de medo. Eu não vou fazer isso, sabe? Vou fazer isso não. Pra quê? Então, eu quero te falar o seguinte. O orgulho pode ser um sentimento... E olha só, gente, eu vou falar algo muito, muito meu aqui, tá? Lembrando que se a gente bater 15 mulheres aqui, até o final da live, vou liberar o PDF com o resumo dessa aula, com os exercícios, tá? Mas a gente tem que bater 15 mulheres. Então compartilha e coloca o dedinho aqui, ó. Gente, mete o dedo aqui, porque o Instagram entrega para mais pessoas. Aí vocês vão facilitar a vida de vocês.
Eu, há um tempo atrás, eu sempre, peço a Deus sempre para revelar, e isso demonstra o coração humilde das pessoas, tá? A sua disposição ao aprendizado. Então, isso não é orgulho. Eu não sou uma pessoa orgulhosa nesse sentido. Meu orgulho era disfarçado de resistência à crítica. Mas o que eu percebi? E aí é outra coisa, que não é uma barreira que eu vou descrever hoje, mas para vocês entenderem que muitas vezes vocês são orgulhosas e não veem isso. Porque nós mulheres, gente, temos uma tendência de julgar os outros pelo que eles fazem e julgar a gente pelas nossas intenções. Então, intencionalmente, lá no nosso interior, na nossa cabecinha, a gente não acha que a gente é orgulhosa. Mas a gente olha o comportamento de outra pessoa, por exemplo, da Tati, da Elisângela, ela fez uma coisa e fala, nossa, é muito, muito soberba, muito orgulhosa, sabe? Ela se acha, o termo para moderno, para pessoa orgulhosa, ela, nossa, aquela menina ali, ela se acha. Aquela ali, ela sabichona. Sabe qual que era o meu apelido quando eu era adolescente? Era No Way. Porque as minhas amigas, elas falavam, Karina, era No Way I Know. Era um termo que elas me deram. Ela falava, Karina é I Know, ou seja, ela sabe tudo. Eu sempre era a sabichona. Então, muitas vezes, essa sua forma muito sabichona... eu sei de tudo. Por quê? Porque eu não posso mostrar vulnerável. Eu não posso, as pessoas não podem entender, não podem nem imaginar que eu não sei sobre esse assunto. Gente, eu não tenho que saber, a gente não tem que saber sobre tudo. Você não é obrigada a saber sobre tudo. Deixa eu te falar uma coisa, amada, deixa eu te libertar. Nenhuma mulher pode ser boa em tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então tira essa capa sua de mulher guerreira, de orgulhosa, que está impedindo você de ouvir o Senhor. De ouvir o direcionamento de Deus. Às vezes você está vivendo um momento de transição. Às vezes você está aí vivendo um momento sério dentro do seu relacionamento. E está orgulhosa. Se colocando numa posição, ele que tem que mudar, ele que tem que fazer, ele tem que fazer. Está aí no seu trabalho. Orgulhosa. Porque ele precisa me valorizar, ele precisa me enxergar. Está aí no seu negócio. Orgulhosa. Esses clientes chatos... Eles não sabem o que... Não, gente, quebra o orgulho. O orgulho fecha a nossa mente, o nosso coração para um novo direcionamento. E aqui falando de ouvir a voz de Deus, o seu orgulho pode ser a barreira que está impedindo você ouvir o Senhor, de dar uma nova direção que vai te levar para o extraordinário. Faz sentido? Então peça ao Senhor, se você ouviu e falou, não sou eu, peça ao Senhor para falar, não é mesmo? Será que não é? Porque ele vai te dar essa clareza. E você vai ter que se dispor a quebrar essa barreira. Você precisa quebrar essa barreira, mas Deus pode te ajudar. Então aqui hoje é para você entender as 3 barreiras que estão te impedindo de ouvir a voz de Deus. E pedir a Ele que te ajude a quebrar essa barreira. Porque muitas vezes é uma barreira que a gente construiu no caráter. Tá marcada no nosso DNA. Então você vai precisar da ajuda dele sim para quebrar. E a primeira barreira é o orgulho. Alguém aí se viu nessa barreira, gente? Quero ver quem vai se vulnerabilizar. É verdade, você já tinha compartilhado. Ó, a Karina falou aqui. Deus tem falado muito comigo sobre orgulho, arrogância e autossuficiência. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? A pessoa orgulhosa, arrogante... que pode ser uma arrogância declarada na própria expressão corporal ou não. Eu me percebi arrogante, orgulhosa, e eu fico vigiando o tempo todo. Eu me percebi, sabe por quê, gente? Aí eu vou falar uma coisa pra nós. A gente que estuda muito, a gente que lê muito, a gente precisa estar vigiando o tempo todo para que a gente não se coloque no lugar de saber mais. Nossa, isso eu já sei. Então você tá aqui hoje, talvez tudo que eu vou falar você já ouviu. E aí eu te falo, esvazia o copo para você ouvir de uma nova forma. Então a arrogância, às vezes, esse orgulho, ele às vezes é disfarçado de sabedoria. É porque eu sou muito inteligente, é porque eu já fiz 20 cursos, 3 formações. E aí não abre o coração, não se humilha para ouvir outras pessoas, outros direcionamentos. Quando Deus fala quando Jesus foi e lavou os pés dos discípulos, e os discípulos falam assim, nós aqui devíamos estar nessa posição. Ele falou assim, mas se eu não fizer isso por vocês, vocês não vão entender.
que antes de qualquer coisa, de quem eu sou, assim, do lugar que eu ocupo, eu preciso que você entenda que o principal é você servir. E a gente não consegue servir em amor com o coração orgulhoso. Faz sentido, gente. Bora lá, ó. Gente, vou passar pro segundo, senão eu vou ficar aqui. Não vou nem conseguir dar as 3 barreiras hoje. Vamos lá. Primeira barreira, orgulho. Orgulho te enfecha a sua sua lapada. Ai, gente, muitas vezes procuramos conhecimento e desenvolvimento e nos colocamos no lugar acima de Deus. Acima de Deus só não, acima das pessoas, né, cá? Eu me percebi há pouco tempo, assim, eu tô pedindo a Deus pra quebrar. Tem hora que eu vou fazer algum movimento, encontrar com um grupo de pessoas e tal, e eu peço pro Senhor que, Senhor, quebra meu orgulho. Me ajuda a ser ali a menor. Me ajuda a chegar ali e ser aprendiz. Porque às vezes eu tô ali, e aí como é que isso se representa em mim, gente? E aí sendo muito vulnerável, querer só você falar, só você tem espaço de fala. Você não deixa o outro responder, não deixa o outro contar a sua história. Não deixa o outro transbordar sobre ele, porque você acha que a sua história é mais importante. Você acha que aquilo que você sabe é melhor. Espírito orgulhoso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele eleva os humildes. Humilde aqui não é as pessoas simples e pobrinhas, não. São as pessoas que têm um coração ensinável. Beleza? Passando pro segundo. Segunda barreira que te impede de ouvir a voz de Deus. Tô querendo ver 15 pessoas aqui nesse quadradinho, aqui nesse retângulo, tá? Pra te liberar o PDF. Vamos lá, compartilha. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Eu tô falando de vocês, mas eu também não compartilhei, né? Então deixa eu compartilhar. Ó, vou compartilhar aqui. Quem sabe? Eu esqueci de compartilhar, gente. Vocês me perdoam? Vamos lá. Ó, compartilhei com algumas pessoas. Vamos lá. Então, presta atenção. A segunda barreira que impede a gente ouvir a voz de Deus, a primeira é o orgulho, a segunda é o medo. Gente, o medo é a maior estratégia do inimigo para impedir você de ouvir a Deus e de viver o seu chamado, o seu propósito. Depois que eu li, quem não leu ainda, leia. Mais esperto que o diabo, porque vale essa leitura, o audiobook, o que você tiver de recurso. Eu vou até ler de novo. Por quê? Porque lá, na entrevista do cara com o diabo, ele fala, cara, depois que eu instalei o medo na pessoa, ela é minha. Depois que eu instalei o medo como um portal, facilmente, eu tenho fácil acesso e é uma forma fácil da gente estagnar e prender essa pessoa na escassez. Então, o medo de uma mudança, o medo de uma transição, o medo de errar, o medo de ser julgada, o medo de... Quem mais? Qual é o seu medo aí? Me fala. O medo de você ser rejeitada. Vamos falar das feridas emocionais, né? Principais. Medo da rejeição, medo do abandono, medo da humilhação, o medo de errar. Qual outro, gente? O medo de ser manipulada, mais esperto que o diabo. Eu vou colocar lá, eu tenho que montar a lista de curadoria de materiais para vocês de livros, né, na comunidade. Esse vale a pena. Vou ver se eu acho ele em PDF, vou liberar para vocês lá na comunidade. Vocês querem? Eu vou ver se eu consigo ele em PDF, libero lá no grupo. Vale a pena a leitura, maravilhosa. Mas aí eu quero falar com vocês, qual é o medo? Qual é o medo que impede você? Qual é o medo? Qual que é o medo que você tem? Porque o que acontece, gente? Nada adianta, presta atenção. Às vezes, não adianta Deus te dar uma direção e uma visão se você tá paralisada no medo. Se o medo é o que te para. Medo da rejeição. Olha só, presta atenção, vou colocar cá. Vou procurar esse livro, ver se eu consigo em PDF para as alunas da comunidade, eu libero lá, tá? No grupo. Presta atenção. O medo, ele é uma emoção adaptativa que a gente já nasceu com ela porque ele garante a sobrevivência. Mas, na nossa fase adulta, o medo que a gente tinha lá atrás, porque a gente foi rejeitada, porque a gente viveu um abandono, porque de alguma forma a gente foi muito criticada porque errou, e a gente vem para a fase adulta e esse medo continua nos guiando, dificilmente a gente consegue sair de um lugar de escassez e ir para um lugar próspero. E também a gente tem dificuldade de ouvir a Deus. Por quê? Porque o medo grita. Então, qual é o recurso? Quando a gente faz análise de sabotadores, para quem é mentorado e fez, né?
Quando a gente faz a nossa análise de sabotadores, a gente sabe quais são os principais medos, os pensamentos mais recorrentes na nossa mente que ficam falando na nossa cabeça. Isso, eu vou falar sobre isso, Amanda. Então presta atenção, a gente faz análise de sabotadores internos, a gente faz essa investigação lá no mapa da identidade. Quais são as vozes que ficam falando na minha cabeça? Qual que é a estratégia? Quando você tem um medo muito, uma ferida emocional, por exemplo, o medo da rejeição, a ferida da rejeição é uma ferida emocional que marcou a sua alma. Você não vai extirpar isso de você, mas você aprende a viver com isso. Porque você deixa de usar o medo como a força que te guia. Mas o medo, gente, ele vai continuar existindo. Mas o que nós precisamos? 2 Timóteo 1,7. Deus te deu não te deu um espírito de medo. Ele te deu um espírito de ousadia, amor e equilíbrio. Então você precisa tomar posse das verdades que estão descritas sobre você, sobre como você foi feita. Ah, Deus colocou um medo em você? Deus, porque Ele é inteligente. Ele sabia que você precisava ter uma emoção que te protegeria quando você não tinha ainda noção cognitiva das coisas. Para você não dar uma de louca. Então hoje o medo continua sendo uma emoção muito importante e necessária, porque ela vai te colocar nesse lugar de ponderação. Tá bom, qual o caminho que eu sigo? Ih, não, me deu medo. Peraí, o que eu vou fazer? Só que racionalmente, desenvolvendo inteligência emocional, entendendo qual a clareza de quem você é, do seu propósito, você vai falar, ok, esse caminho aqui é o mais coerente. Deus sopra o caminho para você. Se você for uma mulher guiada pelo medo, o que você vai fazer? Aborta o caminho. Não vou dar conta. E se eu for rejeitada? Nossa, e se eu errar? Você fica aqui, na sua vidinha. A automática, no menos, meia boca, morna. Agora, Deus está te chamando para cá. Aí você fala, mas eu ouvi então a voz de Deus. Sim, muitas vezes você ouve, só que você aborta. O medo, ele é realmente uma emoção, e quando você se permite ser guiada por ele, que vai te paralisar. E com o tempo ele impede a sua conexão com o Pai. Porque ele grita na sua cabeça. Então eu quero que você anote essa frase, eu já falei ela aqui outras vezes. Enquanto o medo for a força que te guia, a escassez será o seu destino. Enquanto o medo guiar as suas decisões e escolhas diárias no seu negócio, no seu relacionamento, na sua vida, a escassez será o teu destino. Mas não foi para a escassez que você foi chamada e foi feita. Foi para a prosperidade, para a vida abundante. Cristo não morreu naquela cruz para você viver escassamente. Cristo não morreu na cruz para você viver no menos. Cristo não morreu na cruz para você ter um relacionamento que é um relacionamento tóxico. Cristo não morreu na cruz para você viver uma vida no automático, sofrida, vitimista. Avalie sua vida, querida, e pergunte-se: para o que você está fazendo, a vida que você está vivendo, valeu a pena Cristo ter morrido na cruz? Se não está valendo a pena, você tem que mudar de rota. Acha um caminho, procura. Talvez aqui seja a minha voz que está sendo utilizada para te falar: sai da onde você está, levanta e anda. Agora. Medo não combina com fé. O contrário de medo não é coragem, é fé, que é a certeza das coisas que a gente não vê. Ou você confia em Deus, ou você confia no medo. Do que você vai escolher a partir de hoje. Então a segunda barreira que te impede de ouvir a voz de Deus é o medo. E cada uma tem um medo específico. Se você não sabe, quer saber, quer identificar, existem caminhos. Me chama no direct. Dentro do estudo dirigido no secreto, nós estamos construindo, desenvolvendo uma inteligência espiritual para a gente desenvolver uma escuta espiritual. E isso, essa semana inclusive, a gente está bem focada nisso. Então, se você ainda não faz parte do estudo dirigido no secreto, que é o tempo no secreto com o Senhor, para você começar a ouvir a voz de Deus, comenta no secreto, ou manda, ou entra na minha bio depois da live, se inscreve. Essa semana são 7 dias de desafio no secreto, para você aprender a ouvir a voz de Deus. E talvez ele vai te apontar. Aqui, Amanda, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, é onde eu quero que você mude. O estudo dirigido é para isso. A comunidade é para te dar suporte, para você fazer isso junto com um grupo de mulheres que vão te encorajar. A mentoria é para você que quer fazer isso de forma rápida, otimizada, com o meu suporte individual. Caminhos você tem, você precisa falar sim para alguns.
Qual é o caminho? Qual é o passo que você pode, que faz sentido hoje você dar para sair desse lugar de medo e viver os propósitos do Senhor e o extraordinário que está pronto, preparado para você? Tá fazendo sentido, gente? Eu não tô vendo nenhum foguinho. Não chegamos a 15 pessoas ainda pra gente poder liberar o PDF com o resumo da live e os exercícios, hein? Tô esperando. Terceira barreira que te impede de ouvir a voz de Deus. A primeira nós falamos é o orgulho. Talvez você entrou aqui agora e fala, não é comigo. Ouve a live do início, percebe se não é contigo mesmo, porque eu também achava que não era e era. Segunda barreira, o medo. Cara, o medo, gente, ó, deixa eu falar com vocês. Não, Karina, eu tô muito corajosa, eu quebrei um monte de medo. Sempre vai ter um medo que vai, sabe? A gente precisa estar atenta. Terceira barreira que te impede de ouvir a voz de Deus. A mágoa. O rancor. A raiz de amargura que está instalada no seu coração. Presta atenção, eu estava fazendo uma intervenção com uma aluna no individual esses dias. Ela compartilhando comigo os desafios que ela está vivendo no relacionamento. E algo que eu falei ao coração dela, eu vou falar com você. Cuidado para você não deixar tudo que fazem contra você criar uma raiz de amargura no seu coração. Sabe por quê, gente? Porque a raiz de mágoa, a raiz do rancor... imagina, fecha os seus olhos, imagine uma árvore com raízes escuras crescendo aqui e abraçando o seu coração. É isso que a mágoa faz. Ela endurece o nosso coração. Então, quando você é uma mulher muito rancorosa, quando você fica guardando mágoa, porque você não consegue se posicionar, porque você não consegue dizer não, porque você está muito melindrosa, muito sensível, muito mimizenta, ou porque está vivendo um momento de crise, está em ansiedade, a gente fica muito sensível, eu sei, qualquer coisa é gatilho. Quando você cultiva isso, o ressentimento, o rancor, o seu coração ele se endurece e se esfria. E essa frieza te distancia de Deus, porque ele impede você ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? O Senhor teve que mandar 10 pragas para o Egito, porque o coração daquela comunidade, daquele faraó, ele se enrijecia. Tá certo que Deus precisava cumprir aquilo para que o povo fosse liberto. Mas eu preciso te dizer agora, isso que eu ia falar, estamos conectadas. Peça ao Senhor para tirar de você um coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque senão você vai ficar desejando viver o extraordinário, as promessas do Senhor, pedindo um milagre, pedindo uma bênção, e elas não vão vir. Porque você está presa lá atrás do passado de algo que aconteceu e você ainda não liberou perdão. Deus quer falar com você, mas ele fala de espírito a espírito. O seu espírito está preso nessa raiz de amargura. Você fica falando, repetindo, reclamando, ou seja, vitimizando, murmurando dentro da sua casa, apontando as pessoas que fizeram, que fazem, e você impede o Deus de te falar. Então o que ele está falando com você agora? Que se seu coração está ferido, está fechado, está na defensiva, você se tornou uma mulher surda. Você se tornou uma mulher surda para o amor dele, para a voz dele. Para a orientação do Espírito Santo que você está dizendo que quer. Enquanto você está guardando mágoas, queridas, vocês estão fixadas naquilo lá onde aconteceu. Se alguém te falou uma coisa lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, se alguém te falou algo lá atrás que de alguma forma te fixou, você fica remoendo isso, toda vez que você remoe isso, uma nova raiz de amargura, ela é instalada no seu coração. Seu coração endurece, você esfria e você impede de ouvir a voz do Senhor. Ah, Deus, o Senhor não fala comigo, eu oro tanto, eu vou na igreja, eu acendo vela, eu ajoelho. Você precisa liberar perdão para alguém ou para algo, para você mesma. Em Provérbios 4:23, Deus fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes de vida.
E aí você quer milagres, você quer ouvir a voz do Senhor e não entende porque não avança, não entende porque vive na escassez. Por quê? Porque você está fixada lá atrás. E enquanto você estiver na dor, a dor é tudo que te move, é tudo que você fala. Aí você tem um chamado e um propósito fantástico e você está até nele. Só que você começa, o diabo vem, usa um gatilho, você volta lá numa situação que você viveu, que te doeu muito. E aí você fica remoendo. A raiz vai crescendo no seu coração, endurecendo ele. E aí o que acontece? Tudo que você fala, você volta e fala daquela dor. Sem querer você volta pra lá, o tempo todo. Como é que uma mulher vai seguir adiante com os olhos fixos no futuro se ela tá olhando pro passado? A gente não dirige um carro olhando pro retrovisor, a gente dirige o carro olhando para aquilo lá, ó. Para-brisa, gente? Pra quê? Né? Faz sentido, gente? Pegou pra alguém aí? Então, a terceira barreira que te impede de ouvir a voz de Deus e de viver algo novo na sua vida é a mágoa. É a falta de perdão. E deixa eu te falar, não é por causa deles, é por você. É você que precisa escolher liberar perdão. Porque na Bíblia fala que quando perguntam para Cristo, né? Pai, mas quantas vezes a gente tem que perdoar uma mesma pessoa? 70 vezes 7. Gente, aí você olha para isso, é igual a mulher de Provérbios 31, né? Alunas, presta atenção. A gente olha para isso e fala, isso é impossível. Sabe o que ele tá falando? Você precisa escolher ter o perdão como estilo de vida. Sabe por quê? Porque você é pó, você não é nada, você é errada, você é imperfeita como a outra pessoa que você tá julgando. Aí a gente volta lá no orgulho, né? Na primeira barreira. Então você tá aí num lugar criticando o outro, julgando o outro por algo que ele fez, que te doeu, eu entendo, eu acolho, eu curo isso com minha unção. Mas você precisa olhar pra ele e lembrar que ele também, essa pessoa, viveu coisas e tem caos, e tem desafios, e tem medos como você. E que nesse momento ele reagiu de uma forma errada. Você libera ele perdoando e vive a sua vida e deixa ele resolver as cacas dele com o que ele tem que fazer. Mas você se liberou disso. Sem liberar perdão, viver uma pessoa amargurada e magoada é como se você estivesse andando na vida com correntes pesadas de ferro. Libera essas correntes, amada. Libera, solta. Não guarda. E não é por eles, é por você. Amém? Bora? Então eu quero te falar uma coisa, querida. Deus continua falando. O tempo todo ele fala. Ele usa pessoas, ele usa coisas. E eu quero te falar, se você ainda tem alguma dificuldade nisso, vem para o estudo dirigido no secreto, porque essa semana nós vamos começar hoje o desafio de 7 dias no secreto com o Senhor, para te ajudar a quebrar as barreiras que te impedem de ouvir a voz dele. Para te ajudar através de novas práticas espirituais, de você silenciar, para você ativar essa escuta espiritual, para que você entenda aquilo que Deus precisa e quer fazer na sua vida, através da sua vida. Quem tá no estudo dirigido hoje 7 horas da manhã, a gente já teve encontro, já tivemos oração. Vocês já receberam todo o material na plataforma. Algum problema técnico, procura a Aline. E hoje a gente vai liberar até meio-dia o primeiro vídeo. Então fiquem atentas, o cronograma já tá aí pra vocês. Porque essa semana é uma semana de sair desse lugar de não escutar Deus. Eu quero que vocês escutem Deus audivelmente. Como assim, Karina? Que você fala assim, nossa, eu senti a presença do Senhor de uma forma diferente. Nossa, eu entendi aquilo ali, ó, que eu tava em dúvida. Nossa, cara, eu quero, gente, no final da semana, que todas as alunas, sabe, vocês possam compartilhar e falar, isso aqui aconteceu. Porque quando você está no secreto, o céu se move, ele se olha pra você e fala, ela está ali rendida, ela tá ali orando, ela tá ali adorando, ela decidiu sair do orgulho, ela decidiu liberar perdão. Essa minha filha amada está em movimento, e aí o céu se movimenta. Então, se você quer também viver isso, comenta aqui no secreto. Você vai receber o link, se inscrever. Você tem 1 mês de estudo dirigido, 4 semanas. Cada semana você tem um movimento na plataforma. A gente tem aula gravada, aula ao vivo. Cada estudo é de uma forma. Esse estudo dirigido é da comunidade MVP, gente. A comunidade, você entra, você fica 1 ano comigo. O estudo dirigido é de 1 mês. Mas você tem acesso a todo esse movimento específico agora, que é viver um tempo no secreto com o Senhor, para você escutá-lo. Amém? Então eu quero que você anote aí um exercício. 3 perguntinhas que você vai conversando hoje com Deus. Agora, depois da live, pode ser.
Para você fazer uma autoanálise, primeiro, você tem orgulho demais? Vamos mudar. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você tem dificuldade de ouvir crítica? Escreve aí. Segunda pergunta. Você tem permitido que o medo te controle? Você tem dificuldade em fazer coisas novas? Qual é esse medo que está te controlando? Terceira pergunta e reflexão. Você ainda está presa em algo no passado que você ainda precisa perdoar? Pede a Deus para te dar esse discernimento, essa resposta a essas perguntas, se você não conseguiu responder. Deus tem algo para fazer na sua vida, através da sua vida. E Ele quer que você receba isso que você deseja, que o seu coração está ansiando. Ele deseja. Fala, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Só que Ele tem algumas direções claras, que talvez seja coisas que você precisa fazer, capacitação, estudos, movimentos que você ainda precisa fazer para se preparar para receber isso. Ele tá te falando, só que você não tá ouvindo. Amém? Se você quer aí continuar esse movimento com a gente, vem pro Estudo Dirigido no Secreto, se inscreve na minha bio ou manda no DM, aqui mesmo, você pode colocar no secreto, que você deve receber o link, tá? Nessa finalzinha aqui de live. Caso você tem alguma dificuldade, pode me chamar no direct, que a gente vai te colocar no grupo para você receber todo o material, as instruções. E se você ainda, assim, quer mais profundidade, quer mais acompanhamento, a comunidade MVP é o espaço certo para você. Nós estamos no movimento de mulheres buscando viver de propósito, com propósito, desenvolvendo inteligência emocional e espiritualidade, para que a gente possa ser quem nós nascemos para ser e possamos fazer nesse mundo aquilo para qual nós fomos chamadas. E eu posso te garantir quando você chega nesse lugar, você prospera de uma forma natural, com menos esforço, porque você começa a usar da inteligência, não só que Deus te deu, mas a inteligência dele mesmo. A comunidade existe para isso, levantar mulheres para que elas vivam um chamado do seu propósito, entendam que os negócios delas podem ser expressos como missão no mundo. E quanto mais alinhadas com a sua identidade, com o seu chamado, com aquilo que o Senhor tem mostrado, mais elas vão prosperar e viver nesse tempo coisas extraordinárias. Ele quer te usar e Ele quer te levantar, Ele quer te levar para esse lugar, mas você precisa se mover. A parte dele Ele faz, com certeza. Ele já te deu os recursos. A sua parte é identificar o que está te travando e sair desse lugar. Amém? Bora? Então vamos lá. Amanhã nós temos a aula Masterclass especial da comunidade, vai ser fantástica. No final do mês nós temos o workshop Raízes, onde o sucesso começa. Se você quer participar disso tudo, pode me chamar no direct, pode conversar com as minhas alunas maravilhosas. Quem é aluna aqui, gente, da comunidade? Fala eu. Quem é aluna aqui da comunidade? Quem é aluna do estudo? Fala eu, quero ver minhas alunas aqui. Cadê as minhas alunas? Ó, gente, tô usando a Bíblia de vocês, tá? Porque a semana desafio no secreto, quem ficar mais engajada vai receber de presente a Bíblia. Bora? Bora lá então. Amadas, Deus abençoe a vida de vocês, a gente se vê. Ai, vai dar quase 1 hora de live. Deus abençoe vocês. Depois eu vou subir essa live pra vocês lá na comunidade, que eu acredito que ela ficou bem rica, né? Maravilhosas. Isso aí, gente. Beijos, beijos, beijos. Só lapada, né, Simone? Nossa, Deus, gente. Eu sou boazinha, gente. Eu sou quase fofa. Quase fofa. Beijo pra vocês. A gente se vê.